Rafael Leandro Fernandes, bispo emérito da Diocese de Nova, estimados senhores, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, querido povo de Deus. Como disse no início da celebração, nos reunimos hoje numa expressão inequívoca da diocesanidade de Nova Friburgo, com todo o clero, diáconos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e uma parcela do nosso povo, para solenemente renovar diante de todos as promessas do nosso sacerdócio. Aquelas mesmas promessas que nós fizemos no dia da nossa ordenação, e que talvez nem fôssemos muito conscientes naquela ocasião do que estávamos prometendo. Alguma consciência sim, toda não. Que a abrangência daquilo que nós dissemos lá na catedral no dia da nossa ordenação, esta consciência plena só virá quando estivermos diante de Deus. Aí nós vamos entender o alcance do que prometemos. Por isso precisamos, e especialmente no dia de hoje, pedir a Deus que nos perdoe as defeições, as falhas do exercício do nosso ministério. Somos humanos, lamentavelmente somos falíveis, mas somos ungidos. A unção de Deus está sobre nós. Ele nos ungiu, não para sermos profissionais do culto, ou vivermos o sacerdócio como se fosse uma profissão, na qual eu posso elevar os meus direitos. Os nossos direitos estão assegurados por Deus. Brilhe muito mais em nossa vida os nossos deveres. Deveres diante do povo que nos é confiado, a nossa solicitude, e a quem nós devemos servir. Somos hoje, meus irmãos, enviados a uma sociedade descrente. Nunca se esqueçam disso. Mais do que no passado, onde talvez se combatia e se perseguia a igreja com mais violência, hoje nós enfrentamos um inimigo talvez ainda mais perigoso. Chama-se indiferença religiosa. As pessoas não fazem muito caso de nada mais. Os ministros de Deus são olhados com uma certa curiosidade, porque não se apaga o mistério que existe em cada um de nós e que questiona, queremos ou não, o estilo, o modo de vida de hoje. Questiona. Somos homens envolvidos por uma aura de mistério, que muitas vezes leva as pessoas a nos tratarem de forma até muito triste e violenta. Somos alvo de calúnias, de intrigas, de difamações e tantas outras coisas, colocados muitas vezes à margem, e no entanto, somos chamados a ser dispensadores das graças de Deus a este mesmo povo. A este mesmo povo que muitas vezes nos coloca como este
dramático constatar esse tipo de situações, mas elas existem, estão aí. O que nós não podemos jamais ser é como canas agitadas ao vento, que se deixam levar muitas vezes pela dureza dos golpes, pelas dificuldades que se apresentam. Devemos ser, meus irmãos, rochas firmes e prontos para dar todas as razões da nossa fé, animados pelo Espírito que foi derramado sobre nós, o Espírito Santo de Deus, e cada vez mais sermos conscientes de que devemos ser, justamente por tudo isso, sinais do sagrado numa sociedade que não crê. Por isso é importante sim que o sacerdote, mesmo que não abra a boca, no meio do povo seja distinguido. Aquele aqui é o homem de Deus. Da igreja nos pede que nos trajemos de acordo com o ministério que libertamos, não é verdade. Não somos qualquer um, somos homens de Deus. É verdade que o que nós vestimos não aumenta nem diminui o que nós somos, mas sinaliza o que somos. Sinaliza. E hoje é necessário também este testemunho. É evidente que o testemunho maior é a nossa própria vida, a nossa postura, a nossa maneira de viver, de defender a verdade, o direito, a justiça, ser sinais de libertação, mas uma libertação que não se confunde com o que muitas vezes nós vemos por aí. A libertação daquilo que é devido a cada um de nós. Essa libertação nos é permitida. Somos ministros de Deus. As leituras de hoje nos apontam para isso. Primeira leitura do profeta Isaías, já tão conhecido por nós, nos mostra exatamente isso: ungidos, separados e enviados para ser sal e luz, enviados para anunciar uma verdade nova, que aponte uma esperança, horizontes novos. Mas é preciso que nós sejamos, antes de mais nada, profundamente envolvidos com essa realidade nova que pretendemos anunciar. Somos chamados a pregar a redenção aos cativos, a liberdade aos que estão presos e, finalmente, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Que desafio enorme esse nos é enviado. Diante do quadro que eu acabei de traçar para os senhores e para todos nós, neste mundo de indiferença, de insensibilidades, de falta de amor a Deus, de instrumentalização da pessoa, do ser humano, devemos ter a coragem de remar contra esta onda, contra esta maré. Isso não é fácil. Para isso precisamos ser, antes de mais nada, homens de oração, que encontram na intimidade com Deus e na Eucaristia
o grande sustento para enfrentarmos tudo isso. Lembro-vos uma outra exortação da igreja, outro pedido que a igreja nos faz: a celebração cotidiana da missa. Também, quando estamos em férias, todos os dias, renovar o sacrifício redentor de Cristo, como quem busca soberanamente um alimento que nos dá sustento para a vida. Não é uma obrigação, é um direito que todos nós temos que exercer. Homens de oração, homens eucarísticos, é o conhecimento. Este povo que nos é confiado espera de nós que as pessoas possam se habituar a nos ver de vez em quando, porque não dizer todos os dias, rezando diante do Santíssimo Sacramento. Comunhamos, meus irmãos, tomarmos consciência daquilo a que somos chamados, de algo que envolve a nossa vida como inteiro. Mesmo adormecidos, somos sacerdotes, ministros de Deus Altíssimo, enviados para servir a este povo que está aí às vezes sedento e sem saber para onde vai, sem nem sequer saber onde buscar. Somos ministros do acolhimento, por excelência. Jamais devemos dar as costas àqueles que nos procuram, mesmo que não sejam aquelas pessoas mais influentes da sociedade, talvez até principalmente por isso, porque são os anônimos, são os pobres de Deus, que merecem de nós todo o apoio, toda a consideração. Não vamos filosofar sobre o que seja servir. É muito simples entender o que é servir. O difícil é servir mesmo. O ministro de Deus é o homem que canta eternamente o seu amor e anuncia as maravilhas de Deus, aquelas maravilhas que muitas vezes passam desapercebidas aos nossos olhos e que nosso Pai prodigaliza todos os dias para nós. Esta sensibilidade da presença amorosa de Deus nós só alcançamos pela via da oração de Deus. Não sejamos pragmáticos, não sejamos imediatistas. Tenhamos a coragem de dedicar parte do nosso tempo à oração. Ninguém perde com isso, pelo contrário, ganhamos. O ministro de Deus é um homem de oração, eucarístico e, portanto, nas pegadas de Cristo, um homem que vive profundamente a obediência ao plano do Pai, seja ele qual for na nossa vida. Eu confesso que aquele dia fiquei escandalizado com uma pessoa que disse a mim que queria deixar o serviço porque não se sentia
E eu disse: onde está o nosso senso de missionariedade? O que é para nós sermos missionários? É fazer aquilo que nos agrada, que nos dá prazer, ou fazer aquilo que nos é devido, mesmo que com algum sacrifício? É lamentável isso. Eu disse: a senhora já imaginou? Se Jesus, no dado momento, dissesse: chega, não estou nem um pouco feliz com essa vida, vou voltar para junto do Pai, lá que eu estava melhor. É ridículo no mínimo, mas acontece. Acontece porque, sem percebermos, vamos nos deixando contaminar por uma mentalidade que vai aos poucos envenenando o nosso coração, que vai se alinhando dentro de nós e faz de nós verdadeiros contra-testemunhos, onde deveríamos testemunhar. Meus amados irmãos sacerdotes, todos nós vamos, daqui a um pouco, renovar as nossas promessas. Eu exorto a cada um que medite profundamente nas palavras, e depois, mais um ano, vocês vão renovar a promessa. Ao dizermos o que prometo, pensemos bem no que estamos prometendo. Nosso ministério não pode ser paralisado, porque o que está em jogo é a vida de cada um de nós e a vida do nosso povo. Porque o padre que não se realiza no seu ministério não poderá jamais cumprir a sua missão. Nós somos ministros de Deus Altíssimo. E por isso, juntos, nesta Santa Missa, queremos agradecer. Porque apesar das nossas debilidades, nós estamos aí. Agora, ao chegar, eu tenho o costume de fazer sempre isso, ficar diante do Santíssimo e pedir a Deus, nosso Pai, que perdoe as definições do meu ministério, que já esta é a 25ª vez que eu renovo diante de Deus e da comunidade, e que me dê a graça e a sabedoria de cumprir com toda a dignidade o cargo que me foi confiado. Para isso eu peço a graça de Deus. Por isso e tudo isso eu lhe consagro. Louvado seja